Oi, para os que não me conhecem, meu nome é Cláudia Raquel, sou professora de História pela Prefeitura Municipal de Guapimirim. Hoje nós vamos falar entre o período entre guerras. Período entre guerras é como nomeamos o período de paz que ocorreu entre as duas grandes guerras mundiais. Esse período teve duração de 21 anos. Durante esse tempo, apesar do quadro de dificuldades enfrentado pela Europa, não houve conflitos armados. Esse período pós-guerra foi marcado por graves tensões sociais e políticas. Os trabalhadores, sofrendo com os efeitos da guerra, empobrecidos e também empolgados com a Revolução Russa, eles começam a reivindicar seus direitos. E esse fenômeno, essa expansão das ideias socialistas vão assustar as elites europeias. Países extremamente liberais até então vão começar a procurar criar medidas que busquem diminuir a miséria dos trabalhadores. As consequências do conflito da Primeira Guerra Mundial foram sentidas durante anos. Tanto países derrotados como vencedores foram atingidos pelo efeito da guerra. Certo. As plantações, o parque industrial, as cidades europeias estavam completamente destruídas pela guerra. Para piorar, os países que saíram derrotados foram obrigados pelos vencedores a pagar altas indenizações. A Alemanha, por exemplo, após o final da Primeira Guerra, ao sair derrotada, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, a Alemanha, além da indenização paga para os países vencedores, ela perdeu parte do seu território. Ela perdeu regiões produtoras de carvão e de outros minerais, fonte de riqueza do país. A Alemanha também se sentia envergonhada, humilhada pelo Tratado de Versalhes, uma vez que ela foi proibida de fabricar armas e material de guerra. O seu exército foi praticamente dissolvido, quase deixou de existir. A situação na Alemanha era um quadro de humilhação e pobreza. As dificuldades econômicas enfrentadas pelo cidadão dos países da Europa vai tornar a Europa um espaço, um local propício para o aparecimento de regimes autoritários, regimes como o fascismo na Itália, liderado por Mussolini, e o nazismo na Alemanha, liderado pelo Hitler. Hitler vai começar a se destacar na Alemanha devido ao seu discurso de revanchismo. Ele prega a necessidade do povo alemão reagir, do povo alemão conquistar o seu espaço vital, se expandir. Só que para se expandir para outras regiões, é preciso, segundo o discurso distorcido de Hitler, é preciso limpar a Alemanha. Então, ele culpabiliza pela miséria do povo a minorias, como homossexuais, negros, ciganos e principalmente judeus. Os judeus, na Alemanha, eram grandes comerciantes e principalmente banqueiros. Os juros cobrados por esses banqueiros no pós-guerra, vai despertar o ódio do povo. E aí, Hitler vai ser responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Muitas riquezas desses judeus vai ser tomada, vai ser tirada deles, enquanto essas pessoas morrem nos campos de concentração. Na Itália, o caso da Itália também não era diferente. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália sofre com os efeitos das guerras. Os trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade, começam a reivindicar seus direitos. E aí, as elites assustadas com a possibilidade do surgimento de ideias socialistas vão se unir e apoiar a figura de Mussolini. Eles vão organizar uma grande marcha sobre a cidade de Roma, numa demonstração de força.
O rei da Itália, se sentindo pressionado, convida Mussolini a participar do governo. E aos poucos, Mussolini vai se infiltrar no governo e vai enfraquecer as instituições jurídicas existentes. Após se fortalecer, Mussolini vai começar a perseguir os cidadãos da Itália. Seus opositores, as pessoas que não concordam com seu governo, serão perseguidas, presas, deportadas ou mortas. Precisamos compreender que esses governos autoritários, eles sempre aparecem no momento de crise, se apresentam como a solução para os problemas da nação. E aí, aos poucos, eles se instalam e depois fica muito difícil de se livrar.